Fala pessoal, vamos gravar nossa análise diária aí. Bom, a gente vai ter alguns jogos como Copa do Catar, Síria, Iraque, enfim, alguns jogos que eu pretendo ficar de fora aí. Vou passar o olho como um mero curioso, mas não pretendo clicar em absolutamente nada. Outro ponto importante, quase me esquecia. Quem tiver o interesse aí de entrar no investimento ETF, o link está ali para falar com o suporte, os valores, tudo, enfim. É, o primeiro jogo do dia a gente tem como Hungria e Itália. Eu muito me interesso para trabalhar esse jogo pela necessidade, e acho que é o único do dia que tem necessidade para alguma coisa. A Itália venceu, ela está no playoff. Hungria empatou ou venceu, também está no playoff aí. Então, assim, é, eu achava que a Itália estava vindo meio brochada porque está fora da Copa, tal, etc. E talvez agora seja uma vontade dela de pelo menos ir para esse playoff garantido aí da Nations, porque assim, a Itália jogou muito bem contra a Inglaterra. A gente viu com uma Itália bem forte, né? Algo que a gente não esperava, achava que a Itália ia vir mais ou menos, a Inglaterra iria precisar do resultado. Se a Inglaterra vencesse, ela tinha chance no último jogo, enfim. E aí, a gente vê uma Itália muito bem em campo e eu fico atento aqui nesse jogo. A Itália 1,95 me interessa, um possível mercado de gols. É, no último jogo, que foi a Nations também, a Itália venceu de 2-1 para a Hungria, enfim. E eu vou ficar atento porque é um jogo que tem é, uma certa necessidade. Aqui na Inglaterra e a Alemanha não tem necessidade nenhuma. É, Inglaterra, pô, eliminada direto. A Alemanha aqui no máximo consegue para 9 pontos, então não tem muito o que fazer. Poxa, uma Alemanha 3 sendo o último jogo para a Copa sempre interessa, né? Ainda mais de uma Inglaterra que vem com a race muito ruim. Eu vou ficar atento nesse jogo para um possível mercado de gols, se der leitura para isso. Vou ficar atento aí para algo a favor da Alemanha, quem sabe até um lei Inglaterra. Poxa, essa cotação 3 para a Alemanha é sempre uma ótima cotação para trabalhar no Panther. Mas eu não vi as prováveis escalações, então vou ficar atento para não fazer besteira. Eu acho que o melhor jogo do dia tá aqui. Geórgia e Gibraltar, e também não tem necessidade nenhuma, mas o cenário é uma Geórgia que tem uma race absurda, né? Eu acho que pela quantidade de jogos aí só empatou um jogo, né? Acho que fez 12 pontos em 4 jogos e empatou um. Gibraltar, uma equipe que toma gol para qualquer seleção e perde para qualquer uma. Gibraltar não vence desde quando venceu em 2020 para Liechtenstein e o outro jogo foi para San Marino. Literalmente duas seleções horripilantes, né? E segue uma race, a última vez também de novo para Liechtenstein, e a Armênia conseguiu a proeza em 18 de perder para Gibraltar, ou seja, é muito ruim. A Geórgia com o último jogo para a Copa, o Kvaratskhelia jogando muito. A Geórgia aqui está 1,16, 1,20. Isso no trade eu pego. O último jogo entre eles foi 4-0 para a Geórgia. O gol do Kvaratskhelia foi no meio do ano. Um gol dele e os outros gols foram mais no final do jogo. Deve ter sido um amasso da Geórgia, normal, né? Mais no segundo tempo. E eu fico atento para trabalhar isso aqui, uma possível goleada. Eu tinha visto que no confronto direto entre eles, a Geórgia nunca fez menos que 3 gols em Gibraltar desde 2014. Ou seja, isso é bem interessante, porque, por exemplo, o 2,5 da Geórgia em Gibraltar, eu tinha visto estava próximo de 2,60. Ou seja, para buscar 3 gols aqui da Geórgia e Gibraltar num Panther, no caso da Geórgia, né? Vai estar ali próximo de 2 e é uma ótima cotação para Panther, para eles fazerem 3 gols no jogo. Então eu fico atento e fico atento também nesse back, barra numa possível goleada, enfim. E eu acho que esse pode ser o melhor jogo do dia. Tirando aqui, a gente tem jogos como San Marino, Estônia, Macedônia e Bulgária que não valem de nada. Tem uma La Liga 2 que eu vou passar o olho, mas como um mero curioso. Temos o Argentina às 5 horas, mas eu não tenho vontade nenhuma. E para encerrar o dia aqui, a gente tem o Atlético Nacional que voltou a jogar bem, voltou a vencer 2 jogos. O Atlético Nacional sempre foi muito forte em casa, né? Acho que ele perdeu para o Milionários e o outro jogo que ele perdeu aqui foi para o Tolima em casa. O Atlético Nacional tem um histórico de atropelo aí no Patriotas, 3-0, 7-1, 4-0, 1-0, enfim. Deixa eu até ver, ó, eu acho que o Atlético Nacional desde 2012 nunca perdeu em casa para o Patriotas. No máximo chegou a empatar, ou seja, isso é um ótimo sinal. E o Patriotas fora de casa, ele é muito ruim, muito ruim. É um time extremamente limitado. E tem um ponto, para o Atlético Nacional ir para o grupo do quadrangular aqui, minimamente ele tem que vencer esse jogo para ir para os 22 pontos.
né? Então, o jogo chave, necessário, de extrema necessidade para ele vencer. E esse 1,50 aqui pode ter algum valor no ao vivo, trabalhar alguma coisa a favor do Nacional. Enfim, aí o que vai dizer aqui é a leitura e eu só pretendo trabalhar isso no dia. Beleza?